Muito boa noite, gente, chegando às 19 horas, segunda-feira, começando mais um mês com a graça de Deus, a bênção de Deus, com o cuidado que vem do Senhor. Sejam muito bem-vindos. Olha aí, começa a chegar nosso povo para o nosso bate-papo, Giovana, Paulo de Holanda, Denise. Gente, a Denise já esteve em oração conosco hoje de manhã, no encontro de líderes e pastores, às 9 da manhã. A gente já começou cedo, né? E a Ani também, Eliel. Gente amada, nós estamos felizes porque este mês, viu, Joana, Lici, boa noite para vocês. Edgar tá junto, Edgar, meu abraço. Gildinha. Ô, Nelson, querido Nelson. Estou muito feliz, viu, Nelson, com você, com a gente toda a semana e todos os dias, 19 horas. Que prazer. Oswaldo, Lucimar, olha que bênção. Esse mês de junho é para nós um mês muito especial. Viu, Shirley? A nossa igreja completa 38 anos que ela foi organizada. Eliel já disse aí, cheguei. Coisa de flamenguista mesmo, né, Eliel? Regina Selle, Paulo de Holanda, está aí, Jorge Carvalho. Bom, então nós estamos felizes, 38 anos, é o ano que eu também completo 38 anos. Eu fui ordenado ao ministério dia 6 de janeiro de 82 e a nossa igreja foi organizada dia 20 de junho, viu, Monique e Ani, dia 20 de junho de 1982. E aí, Nilza, que prazer, tá? Elda, olha, Elda, vamos orar pela sua mãezinha, que Deus abençoe. A Ilza. E aí já temos, então, domingo que vem, nós vamos começar as celebrações dos 38 anos da igreja, celebrando a ceia do Senhor. Irmã Heloísa chegando. Então, já se organizem, falem com os outros, comuniquem aí com a turma da rede de relacionamento de vocês. Estou rindo aqui por causa do Eliel, né, Eliel? E aí a gente separe lá o pão, separe o cálice, alguns arrumam uma mesa maravilhosa, Daniel Nepomuceno, Valéria Horta com a gente. E aí a gente vai pregar sobre a igreja de manhã, sobre o tema igreja, à noite pregarmos sobre o tema igreja, viu, Marilu? Mas de manhã, só de manhã, celebraremos a ceia do Senhor. Daniel, Varão, prazer, tá? Deus abençoe, querido. A outra coisa é que daqui a pouquinho, eu sei que é muita coisa acontecendo. Sandra Souza, olha aí, Eudalvo, Neuza, que alegria relembrar vocês, viu, Sandra, Eudalvo, Neuza, vocês marcaram muito a nossa vida, nos abençoaram muito. Deus abençoe vocês. Então, daqui a pouquinho, 19h30, tem o SAL, é o Suporte Avançado de Líderes, pastor Armando reunindo todos os líderes de células, todos os que estão se treinando para isso. Vai ser certamente um encontro produtivo, abençoador. Viu, Esther? Caroline com a gente, boa noite. Boa noite, Carol, Deus abençoe, tá? Então, relembrando, junho, aniversário da igreja, domingo começamos celebrando a ceia, depois tem o sal hoje à noite, 19h30, e amanhã nós mantemos, viu, Silvia, mantemos firme e forte o programa que vai ao ar, aberto a todas as pessoas, viu, Sueli e Lívia, que é um programa tratando já da primeira lição, das 36 lições do livro Celebrando a Transformação. Logo após 19h30 é a hora que entra o programa, às 8h30, 20h30, já tem também um trabalho de partilha com toda a equipe do Celebrando. Coisa de Deus, bênção, coisa extraordinária. Juliana Santos com a gente, Deus abençoe, viu, querido? Bom, geralmente segunda-feira a gente chega aí aos 40, já passamos dos 40, a turma perde um pouquinho o embalo do sábado e domingo, mas a gente está chegando junto, olha que bênção. Deixa eu lembrar vocês o seguinte, a Edilane, a nossa conhecida também Didi, fez aniversário ontem, a Uana fez aniversário ontem, viu, Maria Elisa? Então nós queremos parabenizar as duas irmãs que ontem fizeram aniversário. Hoje quem faz aniversário é Elisa da Silva e a Bia. A Bia faz hoje 12 aninhos. A Bia Sampaio, filha de Hugo,
E de Juliana, parabéns a Bia, que Deus esteja abençoando. E já dei os parabéns também para a Joana e para o Darlington. A Joaninha, o Darlington, como a gente sempre fala com ela, completam hoje mais um aniversário de casamento. Então nós parabenizamos este casal da nossa igreja que tem nos abençoado muito. Eu quero conversar só um pouco com vocês sobre Romanos 6. Romanos 6, ele trata da maneira como nós podemos conviver com a nossa humanidade, mas ao mesmo tempo nos sentirmos livres de alguma atuação do pecado em nossa vida. Estou vendo que a Idalete entrou, Luciano Teixeira, Deus abençoe vocês. Esse texto muitas vezes nós usamos, inclusive para batismos, porque há um verso 4 que diz assim: pois pelo batismo morremos e fomos sepultados com Cristo, ou seja, simbolicamente, quando nós batizamos uma pessoa que ela é imersa nas águas, ela está então morrendo com Cristo, e se ela foi sepultada com Cristo, ela também, como diz o texto, assim como ele foi ressuscitado dos mortos pelo poder glorioso do Pai, agora nós também podemos viver uma nova vida. E aí vive aquela crise: mas se eu já tenho uma vida nova em Cristo, como é que eu ainda peco? Só que agora eu não só estou numa luta constante contra o pecado, mas eu tenho o Espírito Santo de Deus em mim, que me ajuda nessa batalha, nessa luta constante contra o pecado. Paulo diz no verso 6 do capítulo 6 de Romanos: a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo, para que o pecado não tivesse mais poder sobre a nossa vida. Ele usa essa questão da palavra poder como se fosse um domínio. Ou seja, nós dizemos, do ponto de vista teológico, que em Cristo nós fomos libertos da condenação do pecado. Joãozão, vamos estar orando por você, sua família, e Marilza também. Eu estou vislumbrando que Deus há de fazer um milagre, embora saibamos que tudo está no controle dele, que para ele nada é impossível, mas nós pedimos a ele um milagre, tá? Então nós sabemos que a nossa velha natureza foi crucificada com Cristo. Significa que o pecado não nos condena mais. Mas enquanto estamos nesse corpo mortal, estamos numa luta constante, muito grande, entre o que a nossa carne, que tem o vírus do pecado, que é pior, que é muito mais devastador do que o coronavírus. Ele pode levar alguém para o inferno e não só debilitar ou tirar a vida de alguém, mas tirar a vida eterna. Mas em Cristo, o poder do pecado, a condenação do pecado já foi resolvida, graças a Deus. Mas estamos agora numa luta para que o pecado também não tenha poder sobre nós. Aí Paulo nos desafia. Ele diz no verso 12: não deixem que o pecado reine sobre o seu corpo, que está sujeito à morte, cedendo aos desejos pecaminosos. Olha bem esse texto no verso 13, para nós pensarmos sobre partes do corpo da gente. Não deixem que nenhuma parte de seu corpo se torne instrumento do mal para servir ao pecado, mas ao invés disso, entreguem-se inteiramente a Deus. Vejam bem, pois vocês estavam mortos e agora têm uma nova vida. Então Paulo está levantando a possibilidade de parte de nós servir a Deus e parte de nós servir o pecado. E ele diz: se alguma coisa em nós serve o pecado, a gente se torna escravo do pecado. Mas se todo o nosso corpo está a serviço de Deus, nós somos escravos de Deus e da justiça de Deus. E isso traz paz, isso traz bênção. E de novo, lá no verso 19, lá no finalzinho dele, diz assim: agora devem se entregar como escravos à vida de justiça para que se tornem santos. Por que Paulo fala isso? Porque o pecado sempre traz morte. O pecado traz morte espiritual para quem não tem ainda Jesus, mas com Jesus a morte espiritual está resolvida. Mas ele traz danos físicos, danos emocionais, danos morais, danos relacionais, danos financeiros. Então, o salário do pecado, diz Paulo, sempre será algo grave, ele chama de morte.
mas em Cristo. A dádiva de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então está aí para nós a lição de hoje. Nós somos pecadores, a nossa carne ainda tem, a morada tem uma realidade presente de pecado. Não há mais condenação, mas também precisamos estar sempre nos colocando à disposição de Deus, para que a gente não só não seja condenado pelo pecado, mas também não tenha o poder do pecado agindo em nós. Então, no primeiro ato, Deus age na minha vida porque eu me entrego a Ele. No segundo ato, Deus age na minha vida e eu coopero com Deus. Eu faço a minha parte dizendo, Deus, eu quero ser escravo do Senhor e da vontade do Senhor. Vamos orar? Nós temos aqui os pedidos de oração. Eu vou estar orando por estes pedidos. Estou vendo aqui que a irmã Joyce continua pedindo pelo Roberto, né? Olha que milagre, né? O Roberto, olha só, já tirou o respirador. Glória a Deus, né? Glória a Deus. Nós temos orado pelo Roberto, a pedido da irmã que está aqui, Joyce. Vamos orar ao Senhor? Queria que você estivesse ou de olho aberto ou de olho fechado, mas acompanhando as orações. Eu vou orar por todas essas pessoas, mas também pelo nosso Brasil, por situações que a gente precisa. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero me ajuntar agora com estes meus irmãos, já somos 44, chegamos a quase 50, e nós não estamos aqui só fisicamente, porque talvez fisicamente é o que menos estamos, mas nós estamos emocionalmente, nós estamos espiritualmente num elo, num relacionamento, e nós estamos juntos levantando um clamor ao Senhor. Pai, nessa hora nós clamamos pelo nosso querido Brasil. Tenha misericórdia das autoridades constituídas. Nos dê, ó Deus, estabilidade política neste Brasil. Pai, abençoe para que o Brasil, como nação, o Estado, a cidade do Rio, experimente uma visitação especial do Senhor. Pai, abençoe para que em todo o mundo esse movimento logo consiga encontrar a vacina para combater esse maldito vírus que tem feito tanto estrago, ceifado vidas e feito com que haja tantas limitações em todos os sentidos na vida da maioria de nós no mundo inteiro, Pai. Eu quero te pedir que tu abençoes os missionários, continue a cuidar deles, que tu continues a abençoar, ó Deus, a nossa igreja. Obrigado porque fechamos o mês com a provisão, a proteção e a prosperidade que vem do Senhor. Mesmo não estando presenciais, nós avançamos como igreja, nós cumprimos a tua vontade e realizamos o ministério que o Senhor nos confiou. Louvado seja o teu nome. Pai, em nome de Jesus, eu quero entregar nas tuas mãos aqui o Roberto, porque ele já está sendo bem tratado, já está saindo do respirador. Continue a atuar na vida do Roberto, cura o Senhor. Te peço pela Ana Zilda, 87 anos, também tem apresentado melhoras. Eu quero agradecer o Senhor pela vida da Ana Zilda, porque ela tem vencido tudo isso, e a Elda e o pastor Ezequias se sentem muito felizes. Eu me junto aqui com o Joel, que está conosco em oração hoje, com o Hugo, que hoje celebra o aniversário da sua filha, Juliana, a família, o Tiago. E eu peço a Deus que o Senhor tenha misericórdia da irmã Marilza, porque cremos, ó Deus, que o Senhor pode ir em todo lugar. O Senhor pode agir com poder, o Senhor pode agir com autoridade, porque o Senhor é onipotente, onipresente e onisciente. Marilza está em boas mãos, ela está nas mãos do Senhor. Sendo esta a tua vontade, for para a glória do Senhor, ó Deus, atenda a nossa oração, porque nós cremos, ó Deus, que para o Senhor nada impossível é. E reconheceremos que foi o Senhor que a curou e daremos ao Senhor toda a honra e toda a glória. Pai, em nome de Jesus, eu te peço ainda que o Senhor esteja abençoando o Alexandre Inácio, o Jorge, que foi minha ovelha em São João de Meriti, o Jorge, irmão do pastor Josias, que tem apresentado excelentes melhoras também de coronavírus. Que o Senhor esteja cuidando desses meus irmãos. Abençoe a Jaqueline, a Giovana
e o Paulo Roberto, que estão tratando para vencer o câncer. E este último, um câncer muito complicado no estômago, mas o Senhor pode curá-lo, porque o Senhor é o Jeová Rafá, é o Deus que cura. Te peço, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando também a vida do Marcos, que tem apresentado ainda algum sintoma de labirintite, que os medicamentos possam abençoar e resolver a sua vida. Pai, em nome de Jesus, abençoe a tia da Eliane e o filho dela, a Ana e o Arthur, perderam o líder da casa pelo Covid. Eles estão precisando, ó Deus, da tua graça e da tua bênção, trazendo consolo. Pai, em nome de Jesus, abençoe também a família da nossa querida Viviane, a irmã Casilda, Ana Paula. Estes são momentos muito difíceis, pós perda de um ente querido, que o Senhor esteja guardando esta família, consolando, confortando. Te peço, ó Deus, pela melhora e pela recuperação total da irmã Graça, que sofreu um acidente, mas ela foi livrada pelo Senhor. Te peço pela Micaele, por quem a irmã Elizabeth tem pedido, está entubada, que o Senhor possa curá-la para a glória do Senhor. Te peço também pelo Álvaro, seu Álvaro, sogro da Mônica. Te peço pela sua cunhada Helenice, que o Senhor esteja visitando estas preciosas vidas. Pai, mais uma vez te pedimos, abençoe o nosso Brasil. Abençoe para que nós possamos sair logo dessa situação, para que as empresas voltem a funcionar, o emprego volte a todo vapor, para que haja paz na cidade, paz no Estado, paz no Brasil. Abençoe, Senhor, esta querida pátria. Pai, nos ajude também como pastores, como líderes, como igrejas, no processo de retomada da abertura, da saída desse isolamento, dessa quarentena. Que nós tenhamos a sabedoria de fazer a coisa certa, no tempo certo e do jeito certo. Por favor, nos abençoe. Nós entregamos nosso dia, que foi abençoado pelo Senhor, nas tuas mãos. Nós entregamos a noite e pela fé já te agradecemos que ela há de ser boa. E nós entregamos a nossa semana, que ela seja maravilhosa, abençoadora, em nome de Jesus. Amém. Nós nos alegramos, ouvi que já entraram mais algumas pessoas, somos quase 50. Hoje nós tivemos uma boa notícia. Várias bolsas chegaram, várias cestas básicas, fechou, em 30 dias nós fechamos com 111 cestas básicas. Claro que a maioria delas ainda não foram entregues, porque elas chegaram ontem, sexta-feira chegaram algumas, que a igreja adquiriu com as ofertas que recebeu, e hoje várias doações foram chegando, né? Quero agradecer a Deus, aqueles que nos têm abençoado com as doações para a cesta básica, viu, Leandro? E eu sei que nós estamos hoje abastecidos de cestas para doarmos e abençoarmos familiares da nossa igreja, famílias da igreja e familiares dos membros da nossa igreja e outros que talvez a gente tenha tido um contato, que a gente sentiu que o Senhor nos inclinou para fazer o bem, não vamos deixar de abençoar. Estou vendo aí vários dizendo amém, amém, então nós louvamos a Deus porque Deus tem nos abençoado. Eu já tinha dito para vocês que nós alcançamos R$7.000 mesmo nesse período, na nossa campanha de missões mundiais. Nós louvamos a Deus por isso. Não mencionamos hoje, mas já temos os convidados para a pregação e ainda esperamos convidar mais alguns esta semana. Nós temos a Renata Henriques para o dia 21, nós temos o pastor Juarez, nós temos o pastor Fernando Brandão, dia 21, e dia 14 o pastor Heber Silva estará pregando para nós. Ou seja, até aqui nos ajudou o Senhor. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Meu carinho, o meu abraço, um beijo no coração para vocês todos e permitindo o Senhor, amanhã nós vamos estar juntos de novo. Esse encontro, ele está marcando a vida da gente, né? Até amanhã, com a bênção de Deus.